Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. 27 de agosto, né, minha gente? Semana que vem, adeus agosto, chega aí o mês da primavera, setembro, né? É um mês maravilhoso, das flores, né? Perfume, né? Essas coisas todas. E é a velocidade do tempo, que é o mês 9, setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos aí fechando o ano, né? Vem aí o 7 de setembro. 7 de setembro, muito complicado no país, hein? Eu estou receoso com esse 7 de setembro. Sinceramente, muitos movimentos esquisitos estão acontecendo no país, especialmente na sede do governo federal, Brasília. Então, abre o teu olho, tá? São Paulo também terá grande concentração, perigo também, porque a esquerda não está dormindo, lamentavelmente. E ela é ardilosa, ela é perigosa. Muito bem, vamos adiante, dizendo que estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul, e Grupo Zafari, 86 anos. Então, vamos passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que amanhã tem Brasileirão, Jurandir Soares. Então o time enfrenta o Corinthians, hein? Depois dos 4 do Flamengo, né? Na Copa do Brasil. Copa do Brasil deu, né? Esquece. Sim, Copa do Brasil era. Para mandar o Juvenil jogar a partida de volta lá. Manda o Filipão jogar. O Filipão, poxa, o Filipão ele teve 10 e teve 0 no jogo desta quarta-feira. O 10 no primeiro tempo. Primeiro tempo, quando o Grêmio jogou, terminou o primeiro tempo, eu digo, olha... Nem se acreditava que era o Grêmio. Eu digo, olha, finalmente o Grêmio está com o time novamente. Está dando gosto agora de torcer para o Grêmio, porque o primeiro tempo jogou muito bem, teve até uma pequena superioridade, as oportunidades maiores de gol foram do Grêmio, né? Aí, segundo tempo, tomou um gol logo no início, por um erro estratégico de marcação, porque você, no escanteio, você nunca pode deixar o adversário ser o da frente. O que aconteceu? A bola veio, o William Arão desviou, aí desarticula toda a defesa. Você tem que ter um cara seu na frente, a bola vem baixa, simplesmente espanta. É simples. E se é um do outro time, ele dá um toque e desarticula a defesa, como desarticulou. O jogador do Flamengo chutou, bateu na zaga do Grêmio e entrou. Aí 1-0, tal. O Grêmio teve a chance logo em seguida de empatar o jogo com o Alisson, que, aliás, perdeu 2 gols, né? Já tinha perdido no primeiro tempo, perdeu o outro no segundo tempo, botando na trave. Mas, enfim, estava até os 20 e poucos minutos, estava jogando bem. O Filipão botou o Campaz, tirou um volante e botou um articulador. Dentro do contexto. Tem que buscar um empate, você está com um jogador a mais, tal. Só que aí ele não se conteve, e aí ele tirou outro volante, aí deixou a defesa totalmente aberta, botou o Diego Souza, que está pesando 200 quilos, para jogar no vai e vem ali no meio de campo. Parece um elefante, né? Rapaz. Aquele Luiz Fernando, que não joga um ovo, não joga lá no Taquarense, rapaz, né? E ele insiste em botar aquele cara, desarticulou, estragou o time, estragou completamente. Aí a defesa ficou à mercê dos ataques dos jogadores rápidos do Flamengo. Saiu o segundo gol, depois já nos descontos saíram mais 2 gols. Então foi um desastre, as mudanças do Filipão foram um desastre. Então, por que eu digo, se jogar o time do primeiro tempo, como jogou o primeiro tempo contra o Flamengo, eu até levo fé no jogo de amanhã contra o Corinthians, que aliás... O Grêmio vem de 2 vitórias consecutivas e precisa embalar uma terceira, que se conseguir a vitória amanhã, sai da zona crítica ali, sai daquela zona. Porque o Fluminense e o Bahia, que são os 2 que estão acima, vão jogar entre si, então um seguramente vai ficar, né, a ser superado. Mas aí é isso, né, e esperamos aí que repita a atuação do primeiro tempo amanhã. É difícil. É difícil. Eu acho que o Filipão é um ex-técnico. Sim. Tá. Ex-técnico. Ele não tem comprometimento nenhum, está compreendendo? Eu acho que com a situação financeira que se encontra esse cidadão, ele poderia, pelo menos, não treinar o Grêmio, não aceitar o convite do Grêmio. Tu sabe o que eu faria hoje, se eu sou o diretor, estou no lugar do Romildo? Pega aquele rapaz, Thiago Gomes, que é o treinador da base, que faz um extraordinário trabalho na base. Sempre que se apresenta, faz trabalho bom. Revelou um monte de jogadores bons da base, tá? Encosta ele ali, o Filipão, o Thiago vai ficar aqui de teu auxiliar aí, tá? Né? E vai
deixando o guri ir tomando conta lá Mas e eles já avançando. trazem todo o elenco. O Filipão já veio com toda a turma dele. Mas essas alturas tem que ir dizendo o seguinte, o Filipão vai preparando, vai botando o bonezinho ali do lado, tal, né? Deixa o boné meio a jeito. Não, vem de pendurar a chuteira no Grêmio. O Grêmio revela grandes treinadores, né? Mas o Filipão, depois de uma Copa do Mundo que tomar 7-1 de uma seleção alemã, eu já te digo o seguinte, deu. Tá? Aí o resto é só asfalto, né? Tudo é em cima da fama, do prestígio. Marcelo Matias, presidente do CIMES, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, desportista, colorado. O que me diz? Futebol não é minha praia, especialmente ultimamente. A gente tem estado envolvido com tantos eventos, a política nacional, internacional, a política médica se transformou tão importante que eu abandono o conhecimento futebolístico para os mais entendidos. Mas eu sempre faço questão de dizer que eu fico feliz quando eu não venho aqui em dia de jogo, porque todas as vezes que eu estive aqui nessa bancada e o Inter jogou e o Grêmio perdeu, o Inter jogou e o Grêmio jogou, o Grêmio se deu melhor do que o Inter. Então, eu só sei que eu, em nome dos meus colegas gremistas, eu digo que faz parte, nós passamos todos por isso e vai passar, não há mal que fique para o resto da vida. Pois é. Muito bem. Eu acompanho. Tu acompanha, né? Acompanho. Tu e a Netinha. Sim, porque diante dessas sumidades de vocês dois aqui, o Marcelo já vi que é mais do meu time aqui, que não entende muito de futebol, eu acompanho e concordo com vocês. Imagina quem sou eu para discordar. Concordo plenamente. Mas o teu filho não te deu nenhuma dica para hoje aí, não? Não me deu. Não, e a minha neta agora está na escola, então eu não tenho tido muito tempo para para assistir o jogo do Grêmio. Novidade lá pelo Internacional é o Edenilson, né, que é chamado para a seleção brasileira. Então, momento, nunca foi a primeira vez. Ele tem tido um ótimo desempenho no Internacional, dentro do elenco colorado. Então, talvez seja justa a sua convocação. Mas é um atleta que também não é assim de altíssimo brilho. Ele é um atleta batalhador, tem um histórico já no próprio Internacional. Batedor de pênaltis, tem feito muitos pênaltis, né? E convertido, suas cobranças e tal. Batalhador em campo, mas estava aí esses dias até com o pé no estribo para ir embora e agora está aí sendo chamado para a seleção brasileira. Então, justiça aí, o atleta que se empenha bastante, é bem dedicado à sua atividade profissional. Muito bem. Acho que merecido. É merecido ele. Um jogador dedicado. Dedicado. Ele está desde 2017 no Inter. Tem tido sempre um desempenho muito bom. E é profissional. Ele caiu quando teve aqui o Ramírez, né? O Miguel Ángel Ramírez, que foi um desastre. O inventor, veio ensinar futebol no Brasil. Veio ensinar futebol aqui. Desastre a passagem dele por aqui. Fundou o Edenilson e o Patrick, que eram dois caras que estavam, né, flutuando no time do Inter, os dois afundaram com o Ramírez, né? Vamos aqui uma mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, o grande Banco do Sul, Banco das Taxas Civilizadas. Aproveite as vantagens do crédito consignado. Vale a pena. Veja aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Vamos direto até o Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Puxa vida, é bom demais. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Minha gente, onde é que fica o Armazém do Queijo? Na Rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis. O WhatsApp está aí no seu monitor, os telefones, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos e feriados fechado. Também tem o Armazém do Queijo lá em Bento, né, minha gente? Na Rua Júlio de Castilhos, 563. É bom demais e histórico também, tem mais quilometragem que o Armazém do Queijo daqui de Porto Alegre, né? A filial de Porto Alegre. Também isso tudo aí comandado por João Tumeleiro Neto, essa figura ímpar que sabe tudo de gastronomia, especialmente de gastronomia italiana, né? Da nossa Serra Gaúcha. Então te liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet, o site armazendoqueijo.com.br, nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Então, te liga com as maravilhas. Olha aqui, lá você encontra salmão, camarão, pato, marreco, cestas para presentes, pratos prontos, né?
pratos maravilhosos. Hoje esgotou bem cedinho, bolinhos de bacalhau deliciosos, empadas deliciosas, tudo isso no Armazém do Queijo, tá bom? Teleentrega de primeira grandeza, um motoqueiro civilizado, entregando seus pedidos no seu domicílio, né, de maneira altamente profissional, chegando o produto nas melhores condições possíveis. Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis, segurança e estacionamento em toda a quadra no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Já mandou a foto do nosso João Tumeleiro aí, Ana? Está aí o João Tumeleiro, então, com aquele sorriso largo, né? Aquele grande diplomata, grande amigo, querida figura, o João Tumeleiro, que sabe tudo de gastronomia, especialmente italiana. Armazém do Queijo, Murilo Furtado 254, e lá em Bento, Rua Júlio de Castilhos, 563, o telefone lá, ó, 54 34 53 71 07, tá? É bom demais. Aí nós vamos adiante agora, sabe, falando de quem, minha gente? Nós vamos falar da Expo Inter, que está batendo aí, ó. Está chegando a Expo Inter. Esse ano temos Expo Inter. Expo Inter 2021. Expo Inter 2021. Não é tem Expo Inter. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, com todos os protocolos de saúde. Não se abre mão de absolutamente nada, é público reduzido, está compreendendo? 15 mil pessoas por dia, não é aquela, como é nas edições anteriores, em função da Covid e da pandemia. Então, te liga com a Expo Inter 2021, o agro gaúcho fortalece o país de 4 a 12 de setembro, com todos os protocolos de saúde, não se abre mão de nada. Dá uma olhada. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Minha gente, hoje é um dia importante também para a gente que quando tem o sonho da casa própria, do seu apartamento, né, do seu imóvel, né, sempre tem que ter uma figura importante nesse caminho que chama-se corretor de imóveis. E hoje é o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Olha aqui, ó. Hoje, 27 de agosto, é comemorado o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Uma data que celebra o pleno profissionalismo, a ética e a tranquilidade, que são os pilares dos profissionais de imóveis para o sucesso das transações imobiliárias. Verdadeiro. Por isso, é sempre muito importante lembrar, na hora de comprar, vender ou alugar imóveis, consulte um profissional capacitado e pronto para auxiliar você na realização do seu sonho e faça sempre um excelente negócio. Imóvel só com corretor. Imóvel, moeda forte. 27 de agosto, Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Recebam os nossos cumprimentos, corretores e corretoras de todo o Rio Grande, por tão importante data. Uma homenagem Cresci, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Então, os parabéns aí aos corretores de imóveis que realmente, né, dão todas as coordenadas para que se realize um bom negócio, né? E faz a avaliação, ajuda na transação, no financiamento, enfim, né, entre as partes, quem está vendendo e quem está comprando. Sempre tem que ter a presença de um corretor de imóveis. Aí o negócio é muito bem feito, é realizado em bom tom, com absoluto sucesso. Tá bom, minha gente? Então te liga que aí vale a pena. Sucos Petri, 28 anos nessa bancada, sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor. Eu vou botar um refrigerador lá na técnica. Porque daí pega o suco ali na hora e já bota. Entende? É a bebida de todas as estações. Não, aquele está gelado, aquele está gelado. Aquele tá... Tem um suco Petri para eles lá até. Mas tem, seguidamente chega. Não. Então, olha aqui, 100% natural. Ele não tem adição de água, açúcar, nem tampouco conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. Dá uma olhada na mensagem.
Bom, nós vamos voltar aí ao dia dos corretores de imóveis, né? Essa data tão importante para esses profissionais que beneficiam tantas pessoas quando estão fazendo, né, uma relação de negócio no campo imobiliário. Mas tem uma mensagem aí, uma mensagem que você vai assistir muito bonita, né, homenageando aí o Dia dos Corretores de Imóveis. Dá uma olhada. Você já parou para pensar que ser um corretor de imóveis vai muito além do que apenas mostrar imóveis? Por trás desse profissional existe uma pessoa empenhada que trabalha, estuda, procura, analisa e apresenta o melhor para o seu cliente. Ser um corretor é agir com seriedade e comprometimento, é amar de verdade o que faz, é pôr a segurança do próximo em primeiro lugar. 27 de agosto, Dia do Corretor de Imóveis. Dia do Corretor de Imóveis. Vamos adiante. Marcelo Matias, aqui conosco, presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Uma entidade extremamente importante, comemorando aí 90 anos. É um dos sindicatos referência na América por sua organização, sua estrutura, sua dimensão, né, sua grandiosidade. Satisfação recebê-lo mais uma vez, abordarmos um pouco do tema do CIMERS e depois a gente vai tocar em outros temas que também o amigo Marcelo Matias conhece, que é política internacional. Não, esse aí também é um PhD. Esse também é um conhecedor. Olha, eu fico muito feliz. Eu acho que eu fui agraciado hoje com essa bancada. Eu acho que verdade. fazia muito tempo que eu gostaria de ter a possibilidade de dividir a bancada com essas duas sumidades em política internacional. E, para mim, eu estou realizando um sonho aqui. Mas, do ponto de vista sindical, Silvas, uma das coisas mais importantes que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é um programa do governo do estado chamado Programa Assistir. Que tem uma lógica que é fácil de entender. Eles pegaram as produções dos hospitais dos anos de 2019 e aqueles que fizeram acima das metas, eles aumentaram os recursos e aqueles que fizeram abaixo das metas, eles retiraram recursos. Quando a gente faz uma análise simples, a gente entende o porquê que isso aconteceu, estamos valorizando quem trabalha a maior, perfeito. O problema é que houve eleições nesse meio termo e nas eleições novas administrações assumiram e muitas dessas administrações que assumiram vão perder recursos pelo que as administrações anteriores deixaram de fazer. Além disso, saúde não se faz em algum grau de previsibilidade. Então, a gente conhece alguns hospitais que estão em franco crescimento em momento de obras e que precisam dos recursos que vão ser cortados pelo Estado do Rio Grande do Sul, porque 2 anos atrás, antes das obras, elas não tinham sido terminadas ainda e, portanto, não tinha capacidade de atendimento. E tem uma coisa fundamental que a população do Estado tem que saber. Nós somos plenamente favoráveis a que todos aqueles hospitais que têm uma produtividade maior recebam mais. O nosso problema, a nossa crítica vai pelo fato de que nós estamos mantendo os mesmos recursos e redistribuindo justamente num ano, entre aspas, pós-pandemia, onde nós sabemos que muitos dos tratamentos, diagnósticos, terapêuticas, internações e exames ficaram para trás. O que significa que o que nós precisamos nesse momento não é redistribuição de recursos. Nós precisamos sim valorizar os hospitais que trabalharam mais 2 anos atrás, mas nós precisamos garantir a sobrevida dos outros que têm dificuldades. E por isso a redistribuição em si, mesmo que eu entenda a lógica, a gente faz a crítica, porque o que eu quero é aumento de recursos. E eu quero aumento de recursos não em meu nome, em nome do sindicato, em nome da população. Porque várias cidades, vários hospitais podem simplesmente quebrar com a redução de recursos feita pelo governo do Estado. Mas, e isso é um ataque à saúde pública. Perfeito. Mas, meu amigo, como presidente de um sindicato tão poderoso, tão importante, isso não foi detidamente examinado nesse projeto Assistir pelo governo do Estado, por quem idealizou esse projeto, para haver essa ruptura, vamos dizer, essa falta de recursos para esses pequenos que realmente têm que ter um alicerce financeiro para se manterem. Mas isso não foi examinado, então? É que o problema é que quando a gente parte de uma premissa inadequada, o resultado sempre vai ser inadequado. Qual foi a premissa inadequada? É que os recursos que o governo do Estado repassa são suficientes para fazer atenção em saúde. O que se fez não foi aumentar os recursos, foi redistribuir os recursos.
Ao se redistribuir recursos que são insuficientes, torna mais justo, obviamente, para aqueles que trabalharam mais. Então, esses a gente faz questão que tenham o seu trabalho reconhecido. Cito como exemplo a Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre, que vai ter um aumento dos seus recursos, o que nós somos favoráveis. Por outro lado, eu posso citar cidades e vou citar o exemplo mais grosseiro, que é a cidade de Canoas aqui ao lado. Todos nós sabemos as dificuldades que Canoas enfrentou nos últimos anos com os desvios que ocorreram a partir da GAMP. E a cidade vai perder, pelos nossos cálculos, em um único ano, em torno de 84 milhões de reais. Milhões? Milhões de reais. E, portanto... A partir do quê? Qual foi o... A GAMP foi uma... A GAMP foi uma empresa que foi terceirizada e que desviou, no mínimo, disso para mais, 20 milhões de reais. Além do que eu conheço bem o hospital, ele tinha, o hospital universitário, ele tinha muito da sua capacidade de atendimento não utilizada e todas as condições de trabalho foram retiradas. Então, o que acontece é que, na ausência de condições de trabalho, a produção reduz. Pela redução de produção no passado, amanhã vai faltar recurso. E esse é o grande problema, porque nós estamos estabelecendo uma justiça para aqueles que trabalharam mais, mas nós estamos condenando as populações das cidades que vão perder os recursos a ter uma assistência de saúde piorada. Então, nós temos vários exemplos dessas perdas que serão extremamente graves. E quando a gente coloca, especialmente os hospitais do interior, que estão com grandes dificuldades financeiras, o que a gente vê é o seguinte, alguns deles vão fechar suas portas. Então, para nós é extremamente importante. Isso é lamentável, né? É lamentável, é justo para os que ganharam, pode até ser justo para alguns que perderam, mas para as populações que não têm nada a ver com isso, certamente vai ser uma calamidade. Sem dúvida, porque o município perder um hospital, com toda a carência que já há hoje, né, significa aí uma debacle muito grande para o pessoal. Para nós tem um exemplo bem claro, assim, nós fomos a Parobé essa semana. A gente circula pelo interior, é da natureza do sindicato, nós somos um sindicato estadual, fomos conhecer o hospital. O hospital está em francas obras. Ele precisa aproximadamente de 6 milhões de reais para terminar suas obras. Então ele tem UTI nova, centro cirúrgico novo, internação, ele tem toda uma condição que está sendo feita. É óbvio que antes das obras a produção era menor. O que vai acontecer? Esse hospital perdeu 6 milhões de reais. Portanto, ou ele inviabilize para as obras que já estão acontecendo, ou ele simplesmente vai fechar serviços. Então, a população da cidade de Parobé e de vários outros municípios ao redor vão perder assistência porque o hospital não produziu num período anterior às obras. Esse é o grande problema quando a gente quer fazer uma justiça de distribuição sem aumentar os recursos, não entendendo que a saúde precisa claramente de aumento dos recursos. Não porque a legislação anda. Vamos esquecer a questão da legislação. Todos nós sabemos, e aqui nessa bancada disse isso várias vezes, que nós precisamos ter aumento de recursos, porque depois da pandemia nós íamos ter uma enxurrada de cirurgias, diagnósticos, tratamentos, internações não feitas. E, portanto, não é a hora de redistribuição, é hora de reconhecer quem trabalhou mais, mas também é a hora de garantir que os que tiveram dificuldades venham a ter, claro, com parâmetros éticos, corretos e boa gestão, mas que não percam recursos, porque para aquelas populações isso vai ser extremamente grave. Os hospitais hoje, eles oferem os recursos do governo do estado, do SUS e dos convênios. Não, alguns deles são 100% SUS. Eu vou citar, por exemplo, 2 aqui em Porto Alegre. Tanto o HPS de Porto Alegre quanto o Hospital Presidente Vargas são 100% SUS e os 2 vão perder recursos. A gente tem, por exemplo, em Viamão, que é muito bem administrado o hospital, teve muitas dificuldades, foi um hospital que inúmeras vezes teve a porta de ser fechado, e com o recurso que ele perde, ele vai ser fechado pelas informações que a gente tem. Então, a gente tem uma situação que é fácil entender a justificativa do governo do Estado, ela é uma justificativa, inclusive, ética, ou seja, se não houve a produção, o governo tem o direito de cortar o recurso. O problema disso é que eu sempre digo e faço questão de reiterar essa minha posição. O hospital não é feito para dar lucro, o hospital do SUS não é feito para dar lucro, o hospital do SUS não pode fechar. O hospital do SUS tem que manter-se aberto e tem que ser, dentro da melhor maneira possível, colocado na sua produção máxima. A população precisa de saúde. Todos nós sentimos na pele
a importância que o Sistema Único de Saúde teve no momento da pandemia. Não dá para agora, logo depois de tudo isso, a gente retirar recursos. O Hospital de Parobé é um caso bem claro, assim, muito importante. Eles aumentaram estratosfericamente o número de leitos deles de Covid o ano passado. Utilizaram sala de recuperação, utilizaram internação pediátrica, tudo isso para fazer leito Covid. E agora ele pode perder 6 milhões de reais. Que loucura, né? E o SUS, a remuneração do SUS também é muito baixa, né? A remuneração do SUS, originalmente, ela era feita contra tabelas. As tabelas do SUS, se a gente for trabalhar pela tabela, é muito melhor transformar o hospital num hotel, porque paga por um procedimento cirúrgico e uma internação valores completamente incompatíveis com o custo até da alimentação e da hotelaria. Esse sistema foi sendo abandonado com o passar do tempo e foi trocado pelo que se chama de contratualização. A contratualização é o seguinte: eu, governante, contrato um determinado hospital para fazer um número X de serviços por um determinado valor. E a questão toda é que quando o hospital faz abaixo desses valores, o governante pode cortar do teto. E é isso que está acontecendo agora. Esse governo que contrata é o federal ou do estado? Vários governos. O governo federal no Brasil, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, ele não contratualiza ninguém. Ele tem hospitais que são orçamentários, o Hospital Conceição, o Hospital de Clínicas, mas o governo do estado contratualiza muitos serviços. Os governos municipais contratualizam serviços. Então, um determinado município contrata um hospital para fazer, digamos, 30 partos. Se eu tenho 20 partos, o governo pode cortar o valor de 10 partos. Se eu tenho 40 partos, eu posso pedir para o governo que ele aumente os valores. E é isso que aconteceu. Nos locais que houve a redução da produção, o governo cortou, e nos locais que houve aumento, ele aumentou. O problema todo não é isso, eu entendo isso. Do ponto de vista de gestão, eu entendo. O problema é que nós não podemos cortar recurso de nenhum hospital no momento que nós estamos pós-pandemia, e os hospitais são absolutamente fundamentais, até porque, eu canso de dizer, o grande problema quando a gente mata a galinha dos ovos de ouro é que a gente pode até fazer uma bela galinhada, mas depois a gente não vai ter os ovos mais. E esse é o grande problema. O SUS, que é um sistema que tem muitos méritos, tem alguns defeitos. E esses defeitos se veem claramente na redução de leitos que ocorreu em várias estruturas hospitalares do nosso estado. Inúmeros hospitais no estado do Rio Grande do Sul quebraram depois do estabelecimento do sistema. Então, o que a gente quer é que nenhum mais quebre. Nós queremos hospitais abertos. E isso depende do governo do estado? Depende de todos os entes, tanto governamentais quanto o terceiro setor. Para hospitais 100% SUS, ele vai depender de um financiamento que é federal, pelo Sistema Único de Saúde, tem uma contrapartida estadual e tem a contrapartida do município. A questão maior é que eles, em geral, cumprem, do ponto de vista da legislação, os 15% constitucional para a saúde. O problema é que a legislação não comporta uma relação de custo-benefício e uma relação de momento. Quando se faz uma contratualização, por exemplo, e a medicação para o kit de intubação custa R$1, isso vai custar R$1. Quando a mesma medicação tem um aumento para R$30, como aconteceu agora na pandemia, a contratualização acaba não sendo eficaz, porque o hospital acaba tendo que pagar e acaba não tendo como buscar os seus recursos. É certo, garantido, que há problemas de gestão no Sistema Único de Saúde. A gestão do Sistema de Saúde deveria ser plenamente profissional e muitas vezes não o é. Ela é política, ela tem desvios, ela tem problema. Só que nesse momento, nós estamos defendendo os profissionais que lá trabalham, que vão ficar sem local de trabalho, estamos defendendo a população, porque a população não quer saber disso, a população precisa ter assistência ao trabalho, esse é o maior problema, assistência à medicina, esse é o maior problema, porque se alguns hospitais vierem a fechar ou reduzirem os seus serviços, em suma, quem vai pagar a conta é o próprio contribuinte. Tudo bem, vamos adiante falando do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, há 51 anos no coração de todos os gaúchos. Minha gente, olha aqui, a primeira churrascaria com carne negro certificada do Brasil é o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, comandado pelo empresário Elson Furini. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ambientes climatizados e também ao ar livre, tá, minha gente? Telefones lá do Barranco e Barranquinho para teleentrega, sempre em alta, tá? Lá no Barranco é o 51-3331-6172, no Barranquinho, 51-30-28-2310, Avenida Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho. Então te liga aí com as delícias do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. 51 anos no coração de todos os gaúchos, o Barranco.
que é uma, digo, primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Vale a pena, né? Ali, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, só tem um propósito, de que você passe momentos únicos no barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 32 28 19 99 e o site aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Badesul está aí dizendo, né? O Badesul significa desenvolvimento. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. É um sustentáculo da nossa economia, o Badesul Desenvolvimento. Ele passa uma mensagem importante. Veja aí. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos adiante, vamos falar da CDL Porto Alegre, comemorando o aniversário da CDL Porto Alegre, né, minha gente? 61 anos. 61 anos, veja só, 6 décadas e mais um ano. CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. A mudança faz parte da nossa trajetória evolutiva. Ao completar 61 anos, renovamos nosso olhar frente ao mercado. Venha fazer parte desse novo momento com novas oportunidades. O site é cdlpoa.com.br, CDL Porto Alegre. Então aí, os cumprimentos à direção, os colaboradores da CDL, tão importantes no segmento, né, do comércio, que comemora nesse momento 61 anos de sua história. História altamente promissória. Muito bem, vamos adiante. Eu tenho aqui, meu amigo Marcelo Matias, Jurandir Soares e Cláudio Candiota, é o seguinte, ó. Chacina em Cabo, promovida pelo terror. O Estado Islâmico reivindica, porque essa hora o terror, se ele não participou, ele até quer se estabelecer como ele ser o dono dessa absurda ação, né, que é matar inocentes. Loucuras, ideologias. Por exemplo, aglomerações ali no aeroporto de Cabo, ele dá margem a que os atentados aconteçam, porque fica muito vulnerável aquela região. Né? Então, o terror tem vantagem, porque ele se mistura ali, né? Esses homens bombas, essas coisas, que são, né, cooptados pelos seus comandantes e fazem esse estrago, como fizeram lá agora, com tantas mortes, tantos feridos e tantas mortes. Mais de 70 mortes entre americanos e civis lá e tal, e outras pessoas inocentes, e está aí. E eu acho que Joe Biden faz, talvez, das últimas décadas, sei lá, 30, 40, será o pior presidente da história americana dos últimos tempos. Esse governo, Joe Biden, que é um homem de esquerda, né? E gagá, né? E fez um ato terrorista, ele fez, e se mandar de lá, retirar suas forças, retirando gente ainda, mas o que acontece? Deixando o pessoal à deriva lá, prontos para esses débeis mentais fazerem esses atos terroristas e matarem tanta gente. Marcelo Matias. Eu acho que é importante que os nossos telespectadores saibam um pouco da história, do que aconteceu lá. Nós estamos numa guerra que foi durante 20 anos. É um tipo de guerra completamente inadequado, feito pelos Estados Unidos em vários locais, e ali é um dos principais ícones, que é uma guerra que tem um objetivo inicial, supostamente para vingar a queda das Torres Gêmeas. Deveria ter terminado muito tempo atrás, especialmente quando houve... quando foi pego o Osama Bin Laden, que tinha sido o grande articulador, e infelizmente nenhum dos governos foi capaz de retirar as tropas. Entretanto, é importante que seja dito que no governo Donald Trump foi feito um acordo com a população local, com os talibãs, vamos deixar bem claro isso, para não deixar nenhuma palavra pelo meio, e no último ano e meio da situação dentro do Afeganistão, tinham-se lá apenas 2.500 soldados americanos. Só para que se tenha ideia de uma questão, não teve nenhum morto soldado americano,
desde fevereiro de 2020. Portanto, não era uma guerra que estivesse acontecendo. O detalhe é que o governo Joe Biden quis fazer a retirada de todos o exército americano, de todos os americanos que lá estavam, para fazer um evento midiático que era para no dia 11 de setembro, 20 anos da queda das Torres Gêmeas, poder fazer a mídia de que ele conseguiu retirar. Só que ele fez de maneira completamente inadequada. Eu vou trazer alguns dados aqui que a maioria das pessoas no Brasil não sabe. Como tinham muitos poucos soldados americanos, ao se fazer uma retirada em massa, que foi o que eles fizeram, eles ficaram apenas com soldados suficientes para fazer a cobertura de um local, ou a embaixada, ou um aeroporto, onde tinha inclusive uma prisão, onde estava lá prisioneiros da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, e todo o armamento norte-americano. Simplesmente eles fizeram uma retirada e optaram por abandonar o aeroporto e abandonar as forças e foram cuidar da embaixada. Feito este movimento, os talibãs aproveitaram a fraqueza de um governo fraco como o governo Joe Biden e simplesmente tomaram conta do país. 30 dias atrás, aliás, eu não quero ser tão injusto, talvez 2 meses atrás, já alertado sobre o risco de que isso fosse acontecer, o Departamento de Estado americano alertou que poderia tomar conta o Talibã. Joe Biden foi à televisão, está gravado, dizendo o seguinte: não tem nenhuma possibilidade de acontecer, eles têm 300 mil soldados armados com toda a condição do mundo de se defender. Ele disse que não aconteceria. Quando ele retirou, os talibãs avançaram, tomaram conta não só do aeroporto, como liberaram os membros do Estado Islâmico, liberaram membros da Al-Qaeda e tomaram conta de... Eu já vi 3 números. O idiota, que é um cara que sabe tanto quanto eu, vai dizer, mas eu já ouvi o número de 84 bilhões, 87 bilhões ou 100 bilhões de dólares em armamento norte-americano, que inclui 40 e tantos helicópteros Black Hawk, e inclui armamentos de visão noturna, aquelas vestimentas norte-americanas, e ainda por cima toda a lista dos caras do próprio Afeganistão que colaboraram com as forças americanas. Tendo isso acontecido, houve uma corrida para o aeroporto para que as pessoas conseguissem fugir de lá. As pessoas estão apanhando na rua e simplesmente foram fechadas todas as entradas. E o governo Joe Biden, que é um governo que, infelizmente, eu avisei aqui, produziria esse tumulto no mundo, conseguiu entregar para os talibãs o nome dos americanos que residiam no Afeganistão e, inclusive, dos afegãos que deveriam ser evacuados. Portanto, hoje, o Talibã, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico sabem todos que eles têm que perseguir dentro do Afeganistão. Só para que se tenha ideia, até 2 semanas atrás, os Estados Unidos poderiam simplesmente determinar o que aconteceria no Afeganistão. Agora, o Talibã simplesmente disse o seguinte: se não sair daqui até o dia 31, não sai mais. Só tem um problema. A notícia que eu tenho de agora à tarde é que eles já invadiram o aeroporto de Cabul. Ou seja, ninguém mais vai conseguir sair. Ninguém vai sair. Para que se tenha ideia, os franceses foram lá buscar franceses, os ingleses foram lá buscar ingleses. E simplesmente Joe Biden, de férias em Camp David, foi retirado a tapa de Camp David para dar uma entrevista que ele deu. Ele simplesmente leu errado o teleprompter, não respondeu perguntas. E quando respondeu perguntas para um dos caras que é o maior defensor do próprio governo dele, se não me engano, na ABC, ele disse que não fez absolutamente nada errado. A teoria atual, para que as pessoas saibam, é de que o culpado por isso é o Donald Trump, porque, afinal de contas, fez um acordo com o Talibã, período no qual não morreu ninguém. E o Donald Trump nunca fez um acordo dizendo: deixa 100 bilhões em armamento, deixa todos os americanos lá, não tira ninguém de lá e entrega o país para a Al-Qaeda. Essa é a pior retirada da história dos Estados Unidos. Esse é muito pior do que aconteceu em Saigon na época da Guerra do Vietnã. Isso vai entrar para os anais de história como um crime de guerra e, ao que me consta, 13 americanos já morreram depois disso, mas pelo menos 90 afegãos apenas no atentado à bomba feito pelo ISIS, e muitos mais irão morrer.
Portanto, eu quero dizer o seguinte, que se efetivamente a gente tem um governo como o governo Joe Biden que possibilita isso, ele apenas prova aquilo que a gente já sabia de antemão. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Nós estamos diante do governo americano mais fraco da história e nós vamos viver tempos difíceis. Nós temos hoje o Al-Qaeda, o Talibã e o Estado Islâmico armado com armamento americano, pronto para se vingar por tudo que aconteceu nos últimos 20 anos. Cláudio Candiota. Olha, eu não nada a acrescentar. O Marcelo domina essa matéria, sabe muito mais do que eu. É PhD. Ele é mestre nesse assunto. Eu acompanhei essas notícias também lá nos Estados Unidos. Esse valor aí, que vários desses números, de 80, 90, 100 bilhões em equipamento de alta tecnologia, foi deixado para trás. Que foi tudo mal feito é uma obviedade, porque teve gente pendurada em avião, caindo, teve... Não, o pavor, independente do terror, teve o pavor do pessoal. O pavor das pessoas, quer dizer, foi tudo mal feito. Agora, conhecendo o poderio americano e a organização das Forças Armadas americanas, eles sabiam como tinha que fazer. Não, aí tem um detalhe, né, o Candiota? O Pentágono, que dá as cartas todas isso aí, porque não dá para botar tudo no ombro do presidente, que é muito fraco, o Biden. Agora, ele vai mais ou menos pelas orientações do Pentágono, evidentemente. Pois é, aí é que eu penso o seguinte, não é? Eu também li, hoje em dia a gente não sabe mais qual é a notícia, mas eu também li em veículos lá dos Estados Unidos que o Biden foi aconselhado a fazer diferente. Agora, quem manda é o presidente, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mandou, olha, deve ser assim, não, mas eu não quero. Então pronto, os militares cumprem, são disciplinados. Agora, é uma obviedade indiscutível que fizeram tudo errado. E com toda a vênia que peço aqui para o Jurandir, que acha que a culpa é do Trump, o Trump não tem nada a ver com isso. O Trump saiu há um ano. Espera um pouquinho, não falei nada que a culpa é do Trump. Não, foi fora do ar. Tu disseste. Não, vamos esclarecer. Vamos devagar. Não fica, vamos devagar. Eu não falei nada ainda, deixa eu falar. Depois que eu falar, aí tu pode botar alguma coisa. Tá, então vai. Eu só vou mostrar uma coisa aqui que eu acho que os nossos telespectadores têm que ver. Acho que faz questão de mostrar isso aqui. Isso aqui... ele reconheceu minha voz aqui e fez errado. Mas igual tá aqui, ó. Essa imagem é uma imagem fundamental. Essa imagem é a foto mais clássica da Segunda Guerra Norte-Americana, que foi feita em cima de um monte em Iwo Jima, na ilha de Iwo Jima. E ela foi uma foto, na verdade, foi criada essa foto. A guerra não tinha acabado quando foi batida, mas não importa. É a foto mais importante da história americana. Em termos de guerra, inclusive tem um monumento em Washington em homenagem a isso. O que aconteceu? Os talibãs pegaram armamento americano, roupa americana e simplesmente refizeram a foto com a bandeira do Talibã. Que coisa louca. Assim, nunca a gente viu os Estados Unidos tão de joelho. Exatamente. Só para que ter ideia, já existe um movimento para impeachment, isso já existe durante muito tempo, eles querem usar até a 25ª emenda, não acredito, porque eles têm maioria no Congresso americano, mas... existe um movimento para que isso seja considerado traição. E traição nos Estados Unidos, para quem não sabe, é pena de morte. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo apenas que há um movimento mas faz nesse parte sentido. Faz parte do movimento que está acontecendo lá hoje. Jones Soares. Bom, depois de todas essas explanações aqui, não vai ser fácil aí eu fazer algumas colocações. Tu vai fazer um contraponto aí. Não, eu vou fazer algumas colocações eu fico que eu acho... tréplica. Que eu acho que... Não, algumas colocações que eu dizer, em primeiro lugar, saída desastrosa, inquestionável. Desastrosa, porque assim, o primeiro ponto, tu vai tirar os militares, o que tu tem que providenciar antes? Tirar os civis. Tirar os civis antes. Evidente. Ponto fundamental. E são os frágeis. Né? Tirar os civis. Não, eles resolveram tirar os militares para depois tirar os civis. Aí é aquela bagunça generalizada que está lá, né? Quanto ao interior lá, a questão, por exemplo, tu juntaste aí Al-Qaeda, Talibã e Estado Islâmico.
Eles são rivais. Estado Islâmico e Talibã são São rivais. inimigos, né? Não, mas inimigos. eles São foram, inimigos. mas o Estado Islâmico é que fez o atentado à bomba. Sim, sim. E eles foram liberados. Tem as imagens deles saindo da prisão. Mas é que o Estado Islâmico fez esse atentado para matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque atingiu o Talibã e atingiu os Estados Unidos, né? Então, essas duas coisas. Quanto à ação dos Estados Unidos, inquestionavelmente um fracasso, uma ação assim, ó, que não se justifica, a maior potência do mundo, teve 20 anos lá dentro do Afeganistão e sair dessa maneira como saiu. Agora, há um contexto, o Biden tem culpa? Tem culpa, inquestionável tem culpa. Agora, não está sozinho. Não está sozinho. Você tem, tu falaste o Pentágono, você tem um Estado maior das Forças Armadas, você tem um serviço de inteligência. Tem que ajoelhar para eles. Que tem que chegar e tem que dizer, olha, presidente, nós precisamos isso aí fazer não é assim, não, isso presidente. assim, assim, assado. Não houve ação desse serviço, não houve. E o que eu falei do Trump foi o seguinte, essa retirada dos Estados Unidos vem sendo negociada há tempo. Em fevereiro de 2020, o Trump se reuniu com representantes do Talibã no Catar e assinaram um acordo. Retirada das forças americanas, o Talibã não fará intervenção. Tá? Tanto que em outubro de 2020 já houve uma primeira retirada, ainda sob o governo Trump. E aí o Biden, quando assumiu, estabeleceu 11 de setembro a data para limite para a saída. Aí, mas o 11 de setembro é a data dos atentados, daí vamos antecipar para 31 de agosto. E aí todo esse caos que a gente viu, tudo isso. E só foram se dar conta também que o exército do Afeganistão não tinha a menor disposição de lutar contra o Talibã. Tá? Não tinha a menor disposição. Um exército que era mal remunerado, quando era remunerado, havia corrupção enorme dentro do governo do Afeganistão, tanto que o presidente que fugiu lá para o Catar é acusado de ter levado malas com 170 milhões de dólares. Das Forças Armadas eram 350 mil soldados na folha de pagamento, sendo que 200 mil eram fantasmas, soldados fantasmas, era dinheiro de rachadinha. Então, uma desestruturação total que também não foi avaliada pelos Estados Unidos a resistência que esse exército do Afeganistão poderia oferecer ao Talibã. Tá? Então, um somatório de coisas, o Biden tem culpa, toda culpa tem, mas tem imensa culpa, mas não está sozinho nisso aí. Isso aí, todo o staff norte-americano tem culpa nesse cartório aí. Faltou alguém para aconselhar. Agora, quem montou a assessoria foi ele. Então, se a assessoria falhou a indicação dessa assessoria. Não, quem indicou a assessoria foi ele. Tá. Mas os Estados Unidos têm um detalhe. A política externa norte-americana, e aí eu pego principalmente China e Rússia. No caso do Afeganistão, eu não tenho essa convicção, mas acho que deveria ser também. Mas a política para a Rússia e para a China, ela não é uma política de governo. Não é. Ela é uma política de Estado. Tá? Então é o seguinte, o Trump estava fazendo uma confrontação com a China, manobras militares no Mar do Sul da China, que a China quer tomar conta daquilo lá, e aí o que se acusava? Quando o Biden assumir, vai ser um desastre. Ele não vai ter capacidade para enfrentar a China. O Biden assumiu e as manobras militares se incrementaram lá, manobras navais no Mar do Sul da China, manobra naval lá no Mar da Rússia, lá da Crimeia, onde a Rússia tomou conta, manobras navais lá e tal, ampliou. Aí podia dizer assim, os democratas podiam se ufanar, dizendo, viu, o Biden está fazendo mais do que o Trump fez. Mas não é o Biden que está fazendo, é o staff norte-americano. É a política de Estado para um enfrentamento com a China, que é o grande rival dos Estados Unidos, para um enfrentamento com a Rússia, que é o outro grande rival. E, para mim, esse staff todo, isso aí fracassou lá, no Afeganistão. Que o fracasso não dura. Fala, Marcelo. Não, eu faço questão, eu vou dizer que eu concordo em grande parte, mas não concordo com a integralidade. Concordo em grande parte que, óbvio que quando a gente tem uma tragédia como essa, o erro sempre é multifatorial. Entretanto, cabe-se dizer que o Joe Biden está há 7 meses no emprego e estava de férias. Não tem explicação. Correto?
O Trump não tirou férias todo o período que teve. Se ele passava um fim de semana para jogar golfe, a imprensa fazia um escândalo. O cara estava de férias. Segundo lugar, pelo menos o secretário de Estado disse que ele tinha sido avisado do risco. O pessoal do próprio Pentágono disse que ele tinha sido avisado. Então é óbvio que a decisão não foi exclusiva do Biden. Mas o próprio Biden vai para as entrevistas, eu considero ele um indivíduo sem capacidades intelectuais para ser presidente dos Estados Unidos, e ele diz, me disseram para dizer tal coisa. Ele diz isso em entrevistas. Eu nunca, se fosse presidente dos Estados Unidos, diria alguma coisa como essa. E ele diz. Outra coisa importante, feito o processo todo do Afeganistão, que no meu entender é uma culpa como um sentido muito mais amplo do Joe Biden do que de qualquer outro, Kamala Harris, que é a vice, não deu uma entrevista. A única vez que ela foi dar entrevista, ela riu, que é o que ela sempre faz. Nancy Pelosi, que é a Speaker of the House, que é equivalente ao cargo que ocupa hoje o presidente do Congresso aqui. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Ela simplesmente foi rindo, feliz da vida, em nome do voto das mulheres e que conseguiram aprovar uma conta de 3 trilhões e meio de dólares para gastar por causa da pandemia. Vai quebrar os Estados Unidos. A Rússia e a China imediatamente reconheceram o governo do Talibã como autônomo. E é importante saber, 6, 7 anos atrás, um cara que eu sigo bastante, ele disse o seguinte, a China vai progressivamente ser mais agressiva. Eu disse aqui no teu programa, Silvas, e vou insistir em dizer, a China tem 2 programas que eu acho que Joe Biden não tem condições de enfrentar. O primeiro programa é o programa da Rota da Seda. Vocês conhecem a história da nova Rota da Seda? É a ampliação das rotas comerciais e vai passar pelo Talibã. Primeira coisa. Segunda questão importante. Eles têm um conceito chamado do One China, ou seja, de que tem uma única China. Eles já estão fazendo movimentos violentíssimos em relação... Começou com Hong Kong, vai seguir para Taiwan, e eles têm uma rivalidade muito forte com a Índia, e eles já se aproximaram do Paquistão, países que têm bomba atômica. A gente não enxergar a China, que, aliás, ao que me consta, o governo de São Paulo agora passou uma normativa que vai ter aula de mandarim no governo de São Paulo. A gente não considerar a China como um player mundial, a ponto de ter uma força expansionista, que inclusive já criou um tumulto com a Índia, a Austrália e o Japão, justamente pelo aspecto expansionista, no meu entender, é negar a realidade. Exatamente. Meu grande estresse nesse momento é o seguinte, é que eu vejo uma nova força surgindo, que é a China, eu vejo os Estados Unidos fracos, realmente vejo os Estados Unidos fracos, como eu nunca vi na minha vida, e eu realmente não gostaria de ter como donos do mundo um regime fascista, comunista, como o da China, que vai cercear liberdades do mundo inteiro e que vai simplesmente dominar o mundo inteiro, como já está fazendo progressivamente. E tu sabe o que eu estou lembrando aqui, e o Jurandir também deve se lembrar disso, porque ele estuda essa matéria, do governo do Jimmy Carter. Quando tu falasse que vai ser pior que o Obama, eu vou te dizer que esse governo, tudo indica, será pior que o do Jimmy Carter. Por que eu estou citando o Jimmy Carter? Porque foi no governo Jimmy Carter que houve aquela invasão da embaixada dos Estados Unidos no Irã, certo? E aquela coisa se estendeu, ficaram lá os... 444 dias. Presos lá dentro, né? Cercados, né? E aí o Ronald Reagan, que era o que estava disputando, né, com o Jimmy Carter, ele vai e declara durante o final da campanha assim, se eu ganhar a eleição, no dia seguinte eu vou atacar lá a embaixada, vou matar, vou tirar os caras de lá, vou para cima deles. Algo nesse sentido, não me lembro exatamente como é que foi o discurso, mas ele deu um sinal claro. Se eu ganhar a eleição, no dia que eu assumir, vai acabar essa história lá. O que aconteceu? Ele ganhou a eleição e o pessoal do Irã soltou os caras, não esperaram ele assumir. Então, isso é quando os camaradas percebem que, tem liderança, tem autoridade, tem poder e não é fraco. E agora, o que percebeu esse bando de assassinos, que são assassinos, a gente chama de terrorismo, mas são bandidos, criminosos, né? Eles perceberam a fraqueza e atacaram e avançaram com uma velocidade
que ninguém esperava, suponho que ninguém, óbvio que ninguém esperava, porque deu no que deu, né? E não se sabe onde é que isso vai parar, quantas pessoas vão morrer, inocentes, né? Porque esses bandidos, eles matam inocentes. Agora só falta dizer que a culpa é do Bolsonaro. Deixa eu chamar só a atenção para um detalhe importante, que tem que entender o que aconteceu com o mundo e com os próprios Estados Unidos depois que entrou o governo Joe Biden. A fronteira sul dos Estados Unidos estão entrando em torno de 150 a 200 mil imigrantes ilegais, sem fazer testagem para a Covid, sem nada por mês. Por mês. A tendência natural é que entre 8 a 10 milhões de imigrantes apenas no governo Joe Biden. E, portanto, obviamente, o Covid começou a aumentar nos Estados Unidos, mesmo eles tendo lá 3 das vacinas mais eficazes. Segunda coisa, eles estão com o maior índice de inflação, não é da história, mas é dos últimos, se não me engano, 20 anos. Logo depois, teve uma inflação depois da Torre Gêmeas e tal, eles estão enfrentando um processo de inflação. As pessoas estão ganhando para não trabalhar e, portanto, eles não têm quem trabalhe nos Estados Unidos pelo simples fato de que não trabalhar dá mais dinheiro, porque eles acabaram de aprovar um pacote de 3,5 trilhões para dar dinheiro para as pessoas não trabalharem. Teve uma chuva de mísseis em Israel e a conduta do governo Biden foi dar dinheiro para os palestinos. O governo Biden já colocou na mesa a possibilidade de voltar a dar dinheiro para o Irã, e todas as pessoas que sabem política internacional sabem que o Irã está enriquecendo urânio. Portanto, eu digo, insisto, finco meu pé, o mundo hoje é o mundo mais perigoso. E ele é o mundo mais perigoso porque a gente vê o crescer de tiranias simplesmente sem ter a contraposição de absolutamente ninguém que possa fazer uma força contrária. Essa é a preocupação que eu tenho, não para mim, eu não sou importante, mas eu tenho uma filha... Como tu não é importante? Sou menos importante. Não, nós somos eu me preocupo muito mais não. com o futuro Agora, deixa eu só pegar, eu sei que tu quer fazer, então faz. Não, aí tu já faz, porque tu pega o segmento do Marcelo. Não, eu queria pegar a respeito da China. A China, que provavelmente tu citaste lá a nova Rota da Seda, que é o Belt and Road System que eles empregaram, eles estão expandindo o domínio deles, vem de lá da China, passa pela Ásia, passa pelo Paquistão, que aliás é o que recebeu o apoio da força para o Talibã, e eles se estendem com rodovias, com ferrovias, com portos, com aeroportos, em vários países, chegando na África. A China hoje está no expansionismo enorme. E os Estados Unidos não estão conseguindo acompanhar. A China avançou tecnologicamente também, porque tempos atrás, o que nós tínhamos aqui? As quinquilharias, aqueles troços, aqueles produtos vagabundos. Hoje tem produtos de alta tecnologia. E o exemplo mais contundente que tem, e que mostra que os Estados Unidos não estão conseguindo acompanhar a China, o sistema 5G. Nós estamos aqui, por exemplo, no Brasil, para fazer abrir uma licitação para a implantação do sistema 5G. Quem se apresenta? A chinesa Huawei, que hoje é top de linha no mundo. 3G e 4G, nosso aqui, já é chinês. Os Estados Unidos pressionam para que o Brasil não adote o sistema chinês, porque eles poderão fazer espionagem, aquela coisa toda que sabe que pode mesmo. Agora, oferecem uma outra empresa americana? Não oferece. Eles oferecem uma sueca, a Ericsson, ou a Nokia... Sul-coreana. Não, a Nokia é da Islândia, não, Irlanda? Não, outro daqueles países... Da Finlândia. Finlândia. Tá? Então, vejam, os Estados Unidos estão perdendo terreno. A China está avançando. E aí, realmente, é aquela história que tu diz ali, é uma ameaça, um sistema comunista, um sistema fechado. Eles estão avançando, pelo menos hoje, comercialmente. Investimento, compra isso, compra aquilo, tal coisa, né? Agora, até que ponto vai ser só na parte comercial, não se sabe. Eu gostaria de acreditar nisso. O problema é que meu grande problema é que eu estudo bastante esse assunto, e quanto mais eu estudo, mais nervoso eu fico. Eu sempre cito, tem um pensador francês, filósofo e matemático francês, René Descartes, que ele disse assim: penso, logo existo. Eu hoje parafraseei ele e digo assim: penso, logo sofro.
Porque eu vejo os movimentos que estão acontecendo no mundo, os movimentos de tiranias, o movimento de expansão da China, o movimento de controle das pessoas, o movimento de controle das informações, o movimento que as próprias big techs norte-americanas fazem de censura, o movimento do STF que faz censura, o movimento de todos simplesmente quererem controlar absolutamente tudo, e eu vejo um mundo pior do que se teve pouco tempo atrás. Só para que você tenha ideia, nos Estados Unidos, essa é a primeira geração que vai viver menos do que a geração anterior. Nunca isso tinha acontecido nos Estados Unidos. É a primeira vez que a gente tem uma expectativa. Mas isso é decorrência, isso não é só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também e na toda parte do mundo por causa da pandemia. A pandemia fez baixar a expectativa de vida. Sim, não, mas era antes por causa das drogas. Nós temos uma geração que é uma geração diferente. Eles têm nos Estados Unidos, tanto que a fronteira sul é importante, porque é o principal foco de entrada do narcotráfico nos Estados Unidos. E antes da pandemia já tinha uma queda de expectativa. Nós estamos numa situação extremamente grave e eu não sou otimista em relação à China. Quando eu vejo a China como um país, e quando eu vejo que o Brasil aprovou no Senado a possibilidade de venda para estrangeiros de 25% do nosso território, eu tenho o direito de, como cidadão, pensar que amanhã nós vamos estar vivendo aqui uma tirania de uma forma ou de outra. Tu quer ver uma coisa? Tem empresas chinesas que já compraram ações da Globo e da Bandeirantes. Sim. As duas grandes empresas de comunicação já têm capital chinês. Estão avançando, sim. Tá. O avanço é muito claro, o avanço é muito perigoso. E no Brasil também, vamos deixar bem claro que além desse aí, além nós estamos vendo um movimento da extrema esquerda dentro do Brasil, espalhando seus tentáculos dentro de todas as instituições. Eles estão em todas as instituições, é uma coisa aterradora. Esse movimento que está sendo feito, em tese, contra o Bolsonaro, na verdade é um movimento contra o Brasil, contra a liberdade. Essa história de dizer que o Brasil está dividido, o Brasil não está dividido nada. Nós temos, de um lado, uma organização criminosa e, de outro, alguém tentando defender a liberdade. Essa é a situação de hoje. Não tem país dividido. O que tem é o bem contra o mal. Tranquilo. Telespectadores aqui perguntando, e o Brasil como é que se insere nesse contexto todo, para depois dos comerciais então, tá? Vamos falar aqui do Centro Clínico Gaúcho, o CCG. O CCG não para de inovar, minha gente. A mais recente novidade é o POP Humaniza, o plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de confiança. E a Auxiliadora Predial está aí, 90 anos comemorando, uma história singular e também Top of Mind 2021, conforme a revista Amanhã. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100, lá em São Paulo, o 11 23 48 4000 e o site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Zafari segue com a sua campanha, que ele não abre mão, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. E vamos chegando lá. Está chegando aí o final do ano, o dezembro, Natal, Ano Novo. Eu tenho a grande expectativa que a gente vai fazer isso com muita dimensão, né? Com muita grandiosidade. Vamos chegar lá, se Deus quiser, a pandemia vai se retirando, as vacinas vão aumentando, as 2 vacinas, faça a sua parte, por favor, porque daí a gente vai dizer que a vida realmente acontece quando a gente se encontra no ambiente familiar, corporativo e no ambiente social. Veja a mensagem do Grupo Zafari. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Daqui nós vamos até a Avenida Teixeira Mendes, 1216. Eu estou falando de Chihuahua. Mar na mesa, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Está aí a nova fachada, né, do novo restaurante Chihuahua. Terça-feira tivemos a oportunidade de desfrutar as delícias do Chihuahua. Exatamente. Acompanhados de quem?
grande médico, Francisco Santa Helena. Francisco Santa Helena, Uma figura ímpar, figura grande maravilhosa, figura. um jantar na companhia dele. Foi maravilhoso. Né? Comi um congrio, a milanesa lá, E que espetáculo, tava né, tia? uma É loucura. aquele arroz com coco, tia, que é um negócio que tu foge um pouquinho do mar na mesa, mas é delicioso demais, né? Tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216. Tá aí, tá aí, olha. Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Aqui, teleentrega e reservas. Teleentrega e reservas é com a Cíntia, tá? O telefone é o 31056767 ou com o Wagner, tá? Cíntia ou Wagner. 31056767 e o site é chihuahua.com.br. Longo, extenso cardápio de frutos do mar, né? Pratos deliciosos, né? Pessoal saboreando de maneira incrível, porque é bom demais o Chihuahua. O antigo Chihuahua que veio lá da Avenida Getúlio Vargas, está agora na Chácara das Pedras, na Avenida Teixeira Mendes, 1216, com a teleentrega ou reservas, 31056767, com a Cíntia ou com o Wagner, tá, minha gente? Então, se liga, tá aí as entradas, olha esses bolinhos de bacalhau, casquinha de siri, eu não gosto nem de olhar para isso aí, palavra de honra. Não, porque a gente vê aqui, faz um tour gastronômico aqui no programa, aí fica meio complicado até, tá? Então, os cumprimentos aí ao Chihuahua, com esse conforto, ambiente climatizado, um restaurante totalmente novo, né, com muito conforto, e um atendimento, né? Garçons, né? A cozinha extraordinária comandada pelo João Careca, os garçons extremamente competentes, né? Gentis, só coisa boa no Chihuahua. Aí nós vamos aí até o Simers, que é o Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, vamos falar aí rapidamente da Elevato. Ela se orgulha demais, né, de ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis, é a Elevato, né? Sua casa, nossa causa. Então tem um filme aí também da Elevato e que você vai assistir para ver então como é bom comprar na Elevato, o seu projetista, arquiteto, engenheiro, passando por lá na reforma, na construção, é só maravilhas. Dá uma olhada, produtos nacionais importados. Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Olha aqui, estamos recebendo cumprimentos aqui de um grande amigo, o Bajares Forja, né? Parabéns, amigo Silvas. Belíssimo programa, debates interessantíssimos por pessoas extremamente inteligentes e preparadas. Um grande abraço ao Jurandir Candiotto e Marcelo Matias. Obrigado. É o Uba. Aquele abraço, meu querido Uba. Muito bem. Vamos nos encontrar, Uba. Mas é difícil trazer na bancada, nós estamos viajando, não para mais aqui e tal, é difícil. Mas uma hora ele vem, né? Um pouco de máscara também, né? Sim, não, já tem que fazer inclusive fotos, porque já estão pedindo, né? Parece, como é que é, né? Também é da Califórnia, Nova Zelândia, por ali. Não, mas o fã-clube, né? Fã-clube também, tá, tem isso aí. Marcelo Matias, então, vamos adiante. Eu acho que tem uma questão muito importante que nós temos que, em avaliando as questões dos Estados Unidos, é o fato de que houve uma eleição que foi alterada pela pandemia. Essa eleição que foi alterada pela pandemia teve, na sua maior proporção, eleições pelo correio, que, por incrível que pareça, mesmo que não saia nenhuma notícia no Brasil, várias delas estão sofrendo auditorias. As mais importantes no estado da Geórgia, no estado do Arizona. Eu até vim pesquisar se já teria saído, porque a do Arizona deveria sair no condado de Maricopa, e não saiu, mas não é essa a questão importante agora. O que mais importa é que já houve mais de 50 leis aprovadas para reformular o sistema eleitoral americano depois da eleição de 2020. E é muito interessante que, para o brasileiro, isso é um assunto absolutamente chocante. As leis simplesmente foram feitas para, entre outras coisas, obrigar que o indivíduo se mostre quem ele é na hora de votar. Apresente uma carteira de identidade.
Lá, simplesmente, as votações poderiam ser feitas sem isso. E isso foi utilizado como argumento, entre muitas pessoas, justamente para dizer que a eleição não foi limpa. É interessante isso, porque o Joe Biden foi o indivíduo que recebeu mais votos na história dos Estados Unidos. Ele foi eleito supostamente com 80 milhões de votos. Obama fez 60 e poucos. O Trump foi, dos que concorreu à reeleição, o indivíduo que fez mais votos na história dos Estados Unidos. Mesmo assim, não conseguiu fazer a votação surpreendente de 80 milhões de votos. O mais surpreendente é que o Biden faz qualquer apresentação na Casa Branca, sendo o indivíduo mais popular da história dos Estados Unidos, tem 50 pessoas assistindo, 2.000 descurtidas e 3 curtidas. Além disso, ele é um indivíduo que as pesquisas feitas nos Estados Unidos hoje, foi lançada uma pesquisa ontem, demonstram que ele é já um presidente muito impopular. Com 7 meses de governo, ele não passa de 44% de aprovação, sendo que entre os independentes, que são os mais importantes para a eleição americana, não passa de 35% de aprovação nos Estados Unidos. Considerando as dificuldades intelectuais que ele parece demonstrar, ele tem dificuldades, no meu entender, muito claras, eu não quero dar diagnósticos, mas muito claras, já existe um movimento para que ele saia. Em ele saindo, o governo americano vai acabar sendo assumido pela Kamala Harris, que, dentre as senadoras americanas, ela era dos 3 mais radicais. Ela, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e, pelos dados que eu sei, ela era a mais radical dos 3. E, portanto, a gente vai ter os Estados Unidos sob nova direção num momento que pode ser grave, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não posso afirmar aqui, obviamente, que o Joe Biden sairá, mas apenas é importante que se saiba que, caso ele saia, quem assume é Kamala Harris. A mesma coisa no Brasil, se sair o Bolsonaro, assume o Mourão. Então é sempre importante a gente conhecer um pouco da história do vice para inferir o que ele venha a fazer caso ocorra da saída do testa da chapa. Nós temos que torcer para a saúde do Biden, pelo menos até as midterm elections que acontecem em 2022. Eu estou fazendo um negócio lá com um americano que é republicano e ele me falou isso ontem. Eu disse, não, nós temos que torcer pelo Biden, porque pelo menos até as eleições que tenha uma renovação da Câmara e do Senado em 2022, quando os republicanos têm a pretensão de retomar o controle dessas 2 casas. Aí pode assumir a Kamala Harris, que ela não vai conseguir fazer nada. Porque se ela dominar, nesse momento, com a extrema esquerda, porque a extrema esquerda, o Partido Democrata, ele tá desfigurado. Não é o democrata do John Kennedy, do Bill Clinton, não tem nada a ver com do próprio Obama. Esse grupo aí que tomou conta do Partido Democrata não é democrata. É a turma desse maluco lá do Bernie Sanders, né? E tu esqueceu da Alessandra Ocasio-Cortez, que é outra extremista. Esse perfeitamente. Tem um grupo de 4 deputadas norte-americanas que eles chamam de Squad. Sim, a Ilhan Omar, a Alexandra Ocasio-Cortez. É a Maria do Rosário que com mais preparo, etc. Mas é esse grupo, entendeu? Então, o mundo tem que torcer pela saúde do Joe Biden no momento. Né? Eu, pelo menos, estou na torcida. Eu torço pelo Joe Biden e espero que ele consiga acertar. Como é que ele vai resolver depois dessa furada do Afeganistão, eu não sei, porque as repercussões não vão parar por aí. Os caras são bandidos, são terroristas. Mas um telespectador perguntou como o Brasil se encaixa nesse cenário. Né? Sim. Eu posso fazer propaganda da Rádio Guaíba? Pode. Eu de manhã, eu ligo na Guaíba para ouvir o Jurandir, de quem eu sou fã, quero deixar bem claro. Obrigado, hein? Que deferência, hein? Eu, Guilherme Bauer, de quem eu também sou fã, desde o tempo da Bandeirante. Né? Deixa eu dizer, também sou fã de ambos e fico muito feliz quando vou lá. É isso aí. Bom, aí, depois termina o programa, quando entra o futebol, eu saio fora, porque eu não entendo nada de futebol, e aí eu desligo o rádio, eu nem vou para outra estação. Depois que entra o futebol, eu não entendo nada de futebol, não adianta. Aí eu vou ouvir o Júlio Ribeiro, no Boa Tarde Brasil, da Guaíba, que é um defensor da liberdade. E ele sempre manda
o card, assim, com um resumo assim, do assunto que vai ser tratado no programa. E o de hoje mostra o cenário. O que está acontecendo no Brasil? E eu me permito, com todas as vezes, eu me permito ler o card e vocês concluam. Ele diz o seguinte: quase 190 milhões de doses de vacina já foram aplicadas no Brasil. Já ultrapassamos os Estados Unidos. Isso, já ultrapassamos os Estados Unidos. E em seguida devemos ultrapassar a União Europeia em percentual da população vacinada. No primeiro semestre foram criados quase 1,9 milhões de vagas de emprego com carteira assinada. Confiança de industriais cresce pelo 4º mês consecutivo. A safra 2021-2022 deve bater novo recorde histórico, chegando à casa dos 290 bilhões de toneladas de grão. Ou seja, no Brasil real, aquele que produz, gera riqueza, voltou a funcionar, apesar dos czares da toga. É isso que eles não suportam e por isso tentam boicotar de todas as formas o governo. Imagino se a gente não tivesse isso. E tem uma outra coisa, depois dos comerciais vamos discutir mais outra coisa relacionada ao agronegócio, algo que pode influir muito no agronegócio. Deixa o Zé Silva fazer o comercial, daí depois nós 12 falamos. minutos na volta, né, entre comerciais e... Imagina se o Brasil voltar para o controle da organização criminosa, o que vai ser desse cenário aqui? Prepara os teus passaportes e a passagem. O teu bilhete aéreo. Vamos falar do Cresci, minha gente. Hoje, 27 de agosto, é comemorado o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Dia importante, né? Fazem negócios maravilhosos quando as pessoas estão aí, né? Ansiosas para fazer o negócio da compra do seu imóvel, né? Da troca de imóvel, de apartamento, residência, qualquer tipo de negócio imobiliário. Tem que passar sempre pelo corretor de imóveis, tá bom? Uma data que celebra o pleno profissionalismo, a ética e a tranquilidade, que são os pilares dos profissionais de imóveis para o sucesso das transações imobiliárias. Por isso, é sempre muito importante lembrar, na hora de comprar, vender ou alugar imóveis, consulte um profissional capacitado e pronto para auxiliar você na realização do seu sonho e faça sempre um excelente negócio. Imóvel só com corretor. Imóvel, moeda forte. 27 de agosto, Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Recebam os nossos cumprimentos, corretores e corretoras de todo o Rio Grande, por tão importante data. Uma homenagem Cresci, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. Veja a mensagem do Cresci a todos os corretores de imóveis. Você já parou para pensar que ser um corretor de imóveis vai muito além do que apenas mostrar imóveis? Por trás desse profissional existe uma pessoa empenhada que trabalha, estuda, procura, analisa e apresenta o melhor para o seu cliente. Ser um corretor é agir com seriedade e comprometimento, é amar de verdade o que faz, é pôr a segurança do próximo em primeiro lugar. 27 de agosto, Dia do Corretor de Imóveis. Muito bem, vamos adiante falando da Expo Inter, né? A Expo Inter está aí batendo a porta, né? No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A nossa mostra, né? A potência do Rio Grande passa por ali. Expo Inter 2021, o agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, com todos os protocolos de saúde, vai acontecer a edição 2021 da Expo Inter. Veja aí. Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora, chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos agora passar por Vinhos do Mundo Importadora, maior importador de vinhos do Brasil, telefone 51 30 12 80 90, o site vinhosdomundo.com.br. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, né? O mundo, o planeta dos vinhos, né? Europa, Califórnia, Canadá, onde se produz vinho, na África, enfim, você está encontrando esses rótulos maravilhosos para degustar nas lojas de vinhos do mundo, todas com segurança e estacionamento e atendimento de gente altamente qualificada, competente no segmento vinícola, tá? Então te liga, Vinhos do Mundo, 3 lojas, Avenida Cristóvão Colombo,
1493, bairro Floresta, né? Com essas características todas que eu já falei. Depois vamos até a Alameda Lípio César 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha, e daí nós seguimos para o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí as mesmas condições. Todas as 3 lojas, então, pagamentos parcelados do cartão de crédito, combos com rótulos importantes e vinhos também de rótulos extremamente importantes com descontos de 15%, 25% e 35%. Isso é Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. E aí nós passamos pelo Di Paolo, né, comandado pelo empresário Paulo Jeremia, Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e também pela teleentrega. Então, Expresso Di Paolo em Porto Alegre, ali no Boulevard Laçador, e Caxias do Sul com atendimento presencial e teleentrega. Horários de cada casa e mais informações sobre o serviço nas redes sociais, @AmoDiPaolo e @Expresso Di Paolo. Veja o filme do Grupo Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Uns 10 minutos para o fechamento do nosso programa de hoje, sexta-feira. Então, eu divido esse tempo aí com os nossos 3 convidados aqui da nossa bancada. Marcelo Matias. Olha, eu realmente fui presenteado hoje. Acho que é difícil a gente imaginar um debate numa sexta-feira nesse horário tão bom quanto esse. Eu realmente fico muito feliz, eu tenho muito orgulho em estar nessa bancada, dividindo e podendo conversar sobre política internacional. Vou trazer um pouquinho para a política brasileira, especificamente porque vem ao encontro da minha preocupação internacional, que é naquele ataque que se tem tido às liberdades. Eu digo que nós estamos vivendo uma guerra. E, segundo Ésquilo, a primeira vítima numa guerra é a verdade. E a verdade já foi morta há muito tempo. A segunda, essa digo eu, tem sido a liberdade. A liberdade tem sido atacada das mais diversas formas. E eu costumo dizer que quando um político ou quando um membro do STF diz que a gente vive num Estado democrático de direito, eu sempre penso o seguinte, que o direito está sendo destruído pelo próprio STF. Quando o próprio STF destrói o direito, ele acaba atacando diretamente a democracia. Portanto, ele destrói o Estado democrático de direito. Dos 3, sobra apenas o Estado. E é o que a gente tem hoje. Nós temos apenas o Estado, no sentido mais amplo, forte contra as pessoas. Nós temos no Brasil o presidente de um partido preso. Nós temos deputado federal preso, já tendo pago, inclusive, a fiança para sair e segue preso. Nós temos ativistas presos. Nós temos simplesmente pessoas que dão a sua opinião na internet, privadas do seu sustento, porque simplesmente o STF foi lá e retirou a possibilidade dessas pessoas de sustentarem com o seu trabalho. Por outro lado, a gente vê corruptos que tiveram em apartamentos 51 milhões absolvidos. A gente vê processos vencerem no STF com a maior tranquilidade do mundo e simplesmente o que a gente percebe com o andar da carruagem é que a gente se caminha cada vez para um mundo mais perigoso. Faço questão de dizer para vocês que são de imprensa que o candidato
Luiz Inácio Lula da Silva, agora absolutamente livre dos seus processos, por algo que só o Brasil pode justificar, já disse que retomará de maneira muito importante o processo de regulação da mídia. Quando ele fala regulação da mídia, é importante ter alguém para traduzir. Ele fala censura. E ele citou, inclusive, o que aconteceu com o Chaves na Venezuela. Portanto, o nosso padrão do candidato Lula é o que o Chaves fez com a imprensa. Penso, logo sofro. Tudo isso que tu citou, faltou ressaltar, para mim, uma das coisas mais importantes que foi sacramentada, foi sepultada, a Operação Lava Jato. Impressionante. Que a Operação Lava Jato deu-nos a esperança de que, olha, no Brasil finalmente estão colocando na cadeia o colarinho branco. Aqueles altos executivos, aqueles governantes, aqueles parlamentares responsáveis pelas falcatruas. Estavam indo para a cadeia, estavam devolvendo o dinheiro da falcatrua, quase 5 bilhões de reais foram devolvidos, né? E aí, de repente, começaram, puxa daqui, puxa de lá, chegou ao ponto de anular tudo, e o juiz que condenou foi considerado suspeito para fazer a... Isso é algo impossível de explicar na Suíça, num país onde de fato existe a democracia. Tu não consegue explicar o que fizeram com esse processo do ex-condenado, ex-criminoso, ex-presidiário. Não, ex-criminoso ele não é, mas ex-presidiário ele é. O processo do sítio tinha transitado em julgado. Eles resolveram anular o processo em cima de uns embargos de declaração. Isso não existe. Isso não depois explica. de 2 anos. Não, isso não explica. Depois de 2 anos, eles chegaram à conclusão de que o foro onde foi instalado não era o foro adequado. E olha aqui, depois de ter decidido isso várias vezes, né? Mas olha aqui, eu inclusive escutei lá na Guaíba o Ives Gandra, no programa Boa Tarde Brasil, né? Esse negócio da incompetência de fórum é uma coisa que se suscita na contestação, é um primeiro movimento que se faz no processo, tu faz uma preliminar. Isso foi superado lá no começo, antes da sentença. Aí eles fazem essa jogada toda, por quê? Porque a juíza que condenou o ex-presidiário na questão do sítio era a Gabriela Hart, ela não tinha nada a ver com o Moro. Então, só a suspeição do Moro não resolvia o problema de botar o bandido de volta na eleição. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. E isso só acontece em ditaduras. Então, assim, para concluir o que eu sempre digo aqui, que o Brasil não é uma democracia. O primeiro ponto, aqui tem um médico aqui do meu lado, do quem eu sou fã, vamos deixar bem claro, né? Tem que fazer o diagnóstico correto. Se você não fizer o diagnóstico correto, não vai chegar na solução nem na cura. Pois o diagnóstico correto é o seguinte: o Brasil é uma ditadura, senhores. A Constituição de 88 implantou o socialismo no Brasil. Nós temos presos políticos, como destacou o Marcelo. Então isso não é democracia nem aqui, só na China ou na Venezuela. E isso você verifica quando aqueles carros de combate entraram lá para entregar um convite para o presidente e no mesmo dia estavam votando o fim da transparência nas eleições. O fim não, seria se houvesse, se começaria a transparência. Nunca houve transparência no Brasil em termos de eleição, nunca houve. Né? Agora, o que aconteceu? Partidos políticos foram lá defender a democracia. Quais eram esses partidos? O Partido Comunista do Brasil, defendendo a democracia. O PSOL, Partido Socialista, defendendo a democracia. O PT, um partido de extrema esquerda que destruiu o país e que considera que Cuba, Venezuela e Coreia do Norte são democracias. Ora, se eles estão defendendo esse tipo de democracia, de duas uma. Ou Coreia do Norte, Venezuela e Cuba são democracias, ou o Brasil é uma ditadura. As duas coisas não combinam. Sabe que tem uma coisa muito interessante, pegando a tua linha, é que o próprio STF ele está proibindo, e ao que me consta, o Gilmar Mendes disse hoje que, eu não quero ser injusto, mas que a liberdade de expressão não é absoluta justamente para evitar o extremismo. Entretanto, qualquer partido de extrema esquerda que defenda um regime comunista ou venezuelano não é considerado extremista. Pelo que eu entendi, pela lógica de alguma das pessoas, extremista é qualquer pessoa que seja à direita do PT. E aí já vira extrema-direita. Porque é fenomenal, a gente nunca vê a imprensa chamar um cara do PCdoB de extremista.
mas qualquer liberal conservador é chamado de extremista. Outra coisa importante é que, sabe por que nós não vivemos numa democracia, candidato? Porque destruíram a língua portuguesa. Democracia não significa mais democracia. Democracia é uma palavra jogada ao léu, ao lado do que lhes interessa. E junto com isso vem um monte de coisa. Liberdade não significa nada, Constituição não significa mais nada, homem e mulher não significa mais nada. Quando a gente destrói o português para jogar ele para cima de uma questão político-ideológica, a gente acaba literalmente abrindo mão das nossas liberdades. E é o que está acontecendo. Quer ver um Basicamente, outro exemplo? se tu bota um fogo de artifício do lado do STF, o cara vai preso. Se toca fogo na frente do Palácio da Alvorada, é democrático. Não, em 1 minuto, que está terminando o programa, eu pergunto, se por um acaso, qualquer um de nós aqui for ofendido, nós podemos mandar prender o ofensor? Não. Mas o ministro Supremo pode. Ué, mas no artigo 5º não diz que todos são iguais perante a lei? Então eu deveria poder prender. Lógico, exatamente. Minha gente, eu não poderia deixar de fazer aqui uma homenagem a um dos mais assíduos telespectadores do programa, Marco Petec. Hoje está comemorando 60 anos. Parabéns, muita saúde, tá? Muito sucesso, Marco Petec. Muito obrigado pela sintonia, sempre na confiança aqui do nosso programa, tá? Parabéns, né, por essa data tão importante, 60 anos, ingressando aí na terceira idade, vamos assim dizer, o Marco Petec, que eu tenho quase que a convicção e a certeza que é o telespectador mais assíduo do programa Atividade. Seria irmão do Mário Petec? Pergunta, Marco Ele é marido da Ju Petec. Exatamente, marido da Ju Petec, sua esposa, Ju Petec. Tem um minuto ainda para... Tem um minuto, tem. Um minuto, então, eu só queria ressaltar aquele aspecto que eu falei antes, do perigo para o agronegócio, esse marco temporal que está sendo debatido lá no Congresso, né? Ou seja, a alteração da questão das reservas indígenas, que havia sido estabelecido na Constituição de 88, que até quem estava estabelecido em áreas até aquela data teria o direito. Agora eles querem abrir e levar para os tempos idos. E aí, de repente, o seguinte... O apartamento lá que tu mora ali, teu edifício... Tinha um índio lá. Foi construído, tinha índio que vivia ali. Tem que entregar. Tu cai fora e entrega. Imagina isso na área rural, o que vai repercutir. Quer dizer, toda a intranquilidade para o produtor que de repente pode chegar lá, olha, aqui tinha um assentamento dos charruas aqui nessa área aí, e aí, ó, eu sou descendente de charrua, eu tenho direito. Pode mudar para a República Federativa de Nova Cuba. É porque o setor primário é o mais importante do país, precisamos destruí-lo. E está gerando riqueza. É o único que funcionou a pleno vapor durante a pandemia. Está gerando riqueza, o comunista é contra a riqueza, contra o lucro, ele é a favor da miséria. Riqueza para ti, para ele não, né? Para ele não. Não, eles estão todos ricos, eles estão todos muito bem. Tem gente aqui... riqueza dos outros. Mas tem comunista total aqui que vai para Miami buscar enxoval. O Fidel Castro, que é o bonzinho lá, um assassino, um criminoso, um bandido, deixou uma fortuna de $1 bilhão ou mais. O ditador é outro bandido, que era o Chaves, é outro bilionário. É isso aí. É a esquerda chinesa. É a própria esquerda chinesa. E o Nicolás Maduro hoje transformou a Venezuela num narco-estado, que o ex-condenado, ex-presidiário, diz que é uma democracia. A ferrovia do grão, que será uma obra importantíssima para o escoamento da nossa produção do agronegócio, está parada porque está numa reserva indígena. É verdade. Minha gente, agradeço aqui Marcelo Matias, figura ímpar aqui no nosso... Eu gostaria do Marcelo Matias todo dia nessa bancada. Eu também. Eu também. Aí eu até vou assistir um pouco para muito obrigado. Cláudio Candiota, Jurandir Soares. Aí a gente ia ter que estudar muito mais para Pois é, não. O programa, se eu soubesse que estava aqui, eu tinha... Conforme os telespectadores, todos adoraram o programa, pelo nível, né? E a rapidez com que passou esse programa hoje. Exatamente. Então o programa se despede, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos, tá ok? E às 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade, que acontece assim há 28 anos, sempre ao vivo. Até lá!